Ah, que bom que você veio mais uma vez. Essa é a live do Arcano da Estrela, da nossa jornada de tarô para desenvolvimento pessoal. Eu estou recomeçando essa live, eu estou recomeçando porque provavelmente tem algum motivo, né? Tivemos problemas técnicos aqui, não tem problema. Voltamos mais uma vez para falar desse arcano, que é um arcano importantíssimo, gente. Insistiremos. É muito importante estar aqui hoje, tá bom? Então vamos lá. Live do Arcano da Estrela. Vou fazer uma volta, né? Para quem não estava aqui, claro. A gente está falando aqui de um arcano que diz de intuição, que diz da conexão com a esperança, com o princípio divino, da gente se reencontrar após as quedas da vida, após aqueles momentos em que a gente estava lidando com a vida de um jeito, conseguindo construir uma narrativa, uma história, uma carreira, um relacionamento, e um raio da verdade, algo que veio de fora que a gente não esperava, caiu e mostrou, ó, não vai ser bem assim que você vai seguir sua vida, não. Ou pelo menos, tá na hora de mudança, tá na hora de fazer diferente. Bem que eu tô vendo que agora o pessoal tá entrando, tinha mesmo algum problema na conexão antes, então eu peço perdão aí, vamos continuar? Vamos do ponto em que a gente parou? Bom, depois desse momento difícil, então, da nossa live da semana passada, agora a gente está vivendo a estrela. E como eu estava falando, a estrela é essa conexão com a nossa intuição, mas mais do que isso, com a nossa natureza mais profunda e vulnerável. Nós falamos umas palavrinhas importantes aqui. Vulnerabilidade, acenos para todo mundo que está aí. Vulnerabilidade, esperança, estrela guia, sonhos. Essa é uma carta de sonhos, é uma carta de conexão com a natureza. É quando a gente volta a aprender algo que a gente tinha esquecido ao longo da jornada, sabe, até então, que nada é permanente, tudo é transitório, assim como os ciclos da natureza. Essas duas cartas aqui, é bom que eu tenho oportunidade, retomando, né, eu tenho oportunidade de pegar por outros fios de interpretação. E aí eu vou pedir para vocês me acompanharem numa aqui, olha que legal. Vejam se aqui a gente não está falando de civilização e natureza. O mundo da cidade, o mundo da gente construindo uma relação com os outros, né? Em que a gente precisa pensar em status, em projeção social, na roupa que eu tô vestindo, né? Se ela tá sólida, se ela tá mostrando a que eu venho, né? E aqui é o mundo da natureza, é o mundo do pé no chão, é o mundo dos momentos em que eu me encontro de forma muito íntima comigo mesmo, comigo mesma, com as minhas emoções. Essa estrela, ela quer então chamar a gente a perceber o mundo não tanto com base naquilo que a gente quer construir, né? Fora, aquela coroa que a gente quer ter, o status, né? As compras, né? Os objetos, as mercadorias que eu quero comprar, que vão dizer de quem eu sou, né? E do quão confortável eu consigo tornar a minha vida. Mas não, a gente vai sair desse lugar e a gente vai lembrar dos nossos sonhos infantis. Eu vou convidar vocês a isso. Porque essa mocinha, ela me lembra muito aquela vulnerabilidade e a inocência, a abertura para o novo de uma criança brincando. Brincando com jarros, ou brincando na beira do rio, brincando na natureza. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de viver isso na vida de vocês. Mas é nesse encontro, né, com os nossos sonhos, com aquilo que nos orienta de um nível muito íntimo, a partir de um nível muito íntimo, é que a gente vai dar conta de passar para a próxima etapa. E eu estava fazendo isso no vídeo anterior, que é dar um pouquinho para vocês do spoiler, do que vai esperar a gente no próximo arcano, porque ele dá muito amostra, sabe, de como importante é a carta da estrela. Daqui a pouco, a gente vai entrar no mundo da lua. E a gente não usa essa expressão à toa, né, pessoal? Ah, a pessoa tá no mundo da lua, a pessoa tá lunática, lunático, perdeu-se, né? Perdeu-se da razão. O mundo da lua, ele é o mundo do inconsciente. De todos os arcanos maiores do tarô, ele é o único que não tem nenhuma forma humana. A gente tem cachorrinhos, a gente tem um lagostinho aqui no tanque das emoções, e essas emoções estão estagnadas, a gente vai falar disso semana que vem. Olá, Paty, bom dia! E aí, para vivenciar o mundo da magia, o mundo do inconsciente, o mundo em que nada é humano, é tudo sentido, né? Nada é racional, tudo é emocional e intuitivo, para a gente não se perder nesse mundo e ficar lunático, lunática, a gente precisa ter o fio do arcano da estrela. E eu não falei de intuição ao chamar vocês lá no vídeo dos rios para essa live,
à toa. É exatamente o fio da intuição, o fio da conexão com os ciclos da natureza que vai ajudar a gente a poder entrar e sair no mundo da lua, no mundo da magia, sem se perder lá, sem enlouquecer no meio do caminho. E aí eu queria perguntar para vocês, quem aí não conhece uma pessoa que, entrando no mundo da espiritualidade, vou falar de um tema bem específico aqui agora para dar um exemplo. É muito comum nos caminhos espiritualistas que as pessoas saiam da casinha. E vocês sabem que eu aqui não sou de ficar adorando a pílula, né? Eu falo mesmo aquilo que eu entendo, intuo, que preciso falar para esclarecer vocês no sentido da linguagem do tarô. Então, e como eu sei que muitas pessoas que se interessam pelo tarô, pelo esoterismo, são pessoas que têm muita sensibilidade, olha lá, a água como um símbolo da nossa sensibilidade. A estrela é a lição necessária de aprender a ter domínio, a manipular, no melhor dos sentidos, né? Do sentido da palavra de origem grega, manipular, mani é mão, pegar com a mão. É preciso pegar com a mão as nossas emoções, as nossas percepções intuitivas, saber como lidar com elas, é isso que a estrela ensina a gente, para que a gente não entre no mundo da lua, no mundo da magia, no mundo do inconsciente, no mundo da espiritualidade nua e crua mesmo, o mundo dos mortos, o mundo dos espíritos, e não se perca por lá. Porque, gente, todo mundo, é o que eu dizia, a maior parte das pessoas, se não todo mundo que eu conheço, já encontrou alguém que se perdeu no mundo espiritual, que passou a achar que tudo quanto é paranoia, visão neurótica da própria história, baseada em traumas, em dores do passado, é uma intuição. E dessa forma, a pessoa se perde num mundo que a gente fala, né? A gente que estuda e que busca esse conhecimento esotérico, a pessoa se envolve numa nuvem de percepções que são só, na verdade, expressões da própria psique dela, e não intuições de fato. Vocês estão entendendo do que eu quero dizer? Bom dia, Cirlândia, tá boa? Eu estou falando de aprender a distinguir aquelas impressões que vêm do nosso mundo emocional pessoal, esse rio que ela transforma, essa água que vai para a terra, distinguir isso das nossas percepções, da água que vai para o rio, as emoções que vêm relacionadas ao mundo de fato, ao mundo das outras pessoas. E aí eu já tenho uma perguntinha de cara para vocês. Como é que vocês fazem isso? Como é que vocês sabem que na hora que você está intuindo algo sobre o mundo, percebendo algo que outros não estão percebendo, como você sabe que isso não é só uma expressão da sua psique traumatizada e não de fato do que você está percebendo lá no mundo? Vou dar um exemplo bem simples, pode parecer até bobo, mas é para deixar bem claro do que eu estou falando e por que eu acho essa aqui uma das lives mais importantes da nossa jornada, em que eu vou tentar, né, ajudar vocês a pegar esse fio que ajuda a gente a desenvolver, porque como tudo na vida, a percepção da intuição é algo aprendido, é algo estudado, é algo desenvolvido. Então eu vou dizer para vocês qual é o fio básico que eu uso para ajudar a me orientar e orientar quem chega até mim, para ir fortalecendo a orientação e não a desorientação, e não é o caminho lunático no contato com essa percepção sutil do mundo. Tá bom? Então eu espero poder ajudar vocês nisso, e por isso, antes de entrar aqui já na imagem da carta, eu vou lembrar vocês do para casa que eu deixei para os íntimos, para as íntimas. Eu chamo assim o pessoal que vai lá nos meus stories, que costuma estar lá comigo, e aí lá eu deixei um para casa, eu sempre deixo antes, e o para casa foi, para quem não viu lá, faz aqui agora, e aí lá no fim da live essa lista vai ser bem útil. Faz aí uma lista de tudo que você rejeita, tudo que você detesta, tudo que você não gosta, tudo que a sua história de vida te fez entender como ruim, como não devia fazer parte da criação. Sei lá por que Deus criou isso. Sabe aquele negócio? Faz a sua listinha. Deixa eu ver os comentários aqui da Paty, ó. Eu aguardo um sinal dos meus guias. A intuição não tem um julgamento. A Aline também disse algo bem bacana. A intuição não tem um julgamento, legal. Eu aguardo um sinal dos meus guias para tirar a prova, legal também. Tá vendo? Essa coisa de apontar para algo fora da gente, né? Eu aguardo um sinal dos guias, é algo fora de mim. Bacana, Paty, bem legal. A Aline diz que a intuição é serena. Mesmo que eu não goste ou não concorde, ela é uma informação que chega e ela é amorosa. Muito legal. Faz sentido, faz muito sentido tudo isso que vocês falaram, tá? São indícios, né, de que uma intuição, ela nunca é restritiva, ela não exclui. E é por isso que essa listinha daquilo que vocês rejeitam é importante. Já tô dando spoiler, mas daqui a pouco eu digo como usar essa listinha, beleza? Então, enquanto eu tô falando aqui, vai anotando. O que eu não gosto? Eu não gosto de gente, sei lá, gente preconceituosa. Bom,
Bota aí, eu detesto, né? Ou eu rejeito gente preconceituosa. Eu rejeito e vai fazendo sua listinha, tá bom? Porque isso aí é exatamente o que vai turvar a sua intuição, o que vai dificultar para você a percepção mais clara e verdadeira daquilo que você recebe, beleza? Tá, mas vamos antes mesmo de entrar nesse assunto, a gente precisa debulhar aqui os símbolos dessa carta, tá bom? E aí eu vou voltar no exemplo que eu ia dar para vocês. Uma pessoa que tenha tido uma criação, um exemplo bem bobo. Imagina alguém que quando era criança, sei lá, a mãe não gostava que fechasse porta. Não pode fechar porta nessa casa. Portas têm que ser todas abertas o tempo todo. E aí essa criança, toda vez que ela ia lá e fechava a porta, a mãe brigava, né? Não necessariamente a mãe, gente, alguém, o pai, sei lá, pega o exemplo aí. Alguém brigava, alguém ia lá e ia colocando um sinalzinho de menos na ideia de porta. De forma que a criança foi sendo, né, foi crescendo, e ela foi entendendo que porta era uma coisa que vinha com dor. Porta era uma coisa que vinha com alguma insegurança, tinha que ficar atento, porque ele é um tema perigoso. Mas nós aqui fora, nós que não tivemos essa criação, a gente vê porta como o quê? Porta, né? É simplesmente uma coisa que fecha, que comunica um cômodo com o outro, né? Fecha um espaço para abrir para outro, não é? Bom, vocês podem ter certeza que essa criança, por mais mediúnica, intuitiva que seja, ao longo da história dela, toda vez que ela tiver uma intuição, algo relacionado, alguma informação que venha a ela a respeito de porta, essa intuição ela já vai vir com um sinalzinho de menos. Vamos lá, o espírito, um guia, pode tentar dar para ela um sinal depois, né? Ou uma pessoa das relações dela, pode depois tentar dar um sinal para ela ao longo da vida de que ela precisa passar por uma porta. Fulano, fecha a porta aí. Para todo mundo isso é uma frase comum, mas para essa criança, falar fechar a porta vai despertar algo aqui dentro dela, um medo que ela não sabe o que é. Pessoal, eu estou dando um exemplo muito simples, mas para falar para a gente de trauma. Os nossos traumas, eles vão mudando a gente, acho que a palavra é mudança mesmo. Eles vão limitando a nossa capacidade de acessar certos símbolos de um jeito que vai para além da nossa experiência pessoal negativa com eles. E isso turva muito a nossa intuição. É isso que é o que torna sensível a relação que a gente tem com as informações que vêm da nossa consciência. Então vamos lá, essa criança vai crescer, vai se tornar um médium grande, desenvolvida, uma pessoa que tem a capacidade de mediar o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, mas toda vez que alguma intuição levar ela a analisar algo relacionado à porta, ela vai precisar de um trabalho a mais, ela vai precisar de terapia, ela vai precisar da conversa com uma pessoa fora, porque às vezes o guia mostrou lá no sonho uma porta, era só para mostrar para ela que ela precisa passar de um lugar para outro, mas ela vai associar com dor, ela vai associar talvez com aquela imagem materna. Isso é o que vai tornar a visão intuitiva dela distorcida. Isso fica claro, pessoal? Isso faz sentido para vocês? Se não, deixa aí nos comentários. Porque o que eu tô falando é de um lugar de humildade do qual a gente precisa partir para analisar as nossas intuições. Porque elas sempre se comunicam com a história da nossa vida. A gente precisa, e isso é o que a estrela nos chama a fazer, né, desse jeito bonitinho aqui, a gente nem imaginava, mas ela tá pedindo uma das coisas mais difíceis que tem. Ela tá pedindo que a gente se dispa da nossa história pessoal, que a gente se dispa dos nossos traumas pessoais, ou no mínimo, que a gente chegue a essa etapa antes de entrar no mundo da magia, mais conscientes deles. E é por isso que eu falo tanto que o mundo da magia, o mundo do esoterismo, ele pode ser incrível para te ajudar a amadurecer e desenvolver a alma, mas ele pode ser também um abismo profundo, se antes de entrar no mundo esotérico, você não tiver cuidado das suas dores e amores do passado. Cuidado! Com carinho, seja em terapia, seja de alguma outra forma que você escolha, né? Apesar de eu sugerir o caminho da psicoterapia como fundamental nisso, porque senão você vai passar o resto da vida numa sinuca de bico entre a forma como você interpreta os sinais que os seus guias, que a espiritualidade, que o universo te dá, que a natureza te dá, que Deus, né? Independente do nome que você dê a essa divindade externa, ela precisa que você tenha ouvidos prontos para escutar o que ela vem dizer, né? E a intuição é isso, essa vozinha que vem do todo. Não é a vozinha do rio individual das nossas dores e amores.
Essa vozinha é a vozinha que vai te levar ou a endeusar figuras que lá na sua história foram endeusadas ou demonizar figuras que lá na sua história pessoal foram demonizadas. Mas aí onde é que fica a intuição nessa história? Aquela que pode te mostrar algo para além do que a sua psique percebe, né? Algo que te conecta a um todo, a um princípio divino maior, que vai falar com clareza, vai ou não por aquela rua escura. Mas como é que você sabe que é a intuição que está te mandando ir ou não por aquela rua escura? Ou é o medo que está dizendo o caminho? Tem que lidar com medo, pessoal. Para vivenciar a estrela, para exercitar a intuição, você precisa saber, primeiro, o que te dá medo e do que você foge, que é a coisa da listinha que eu estou trazendo. O que te dá medo e do que você foge? Porque isso vai turvar a sua percepção intuitiva do mundo, vai de alguma forma interferir. Eu não sei se tem como não acontecer, sabe? Até porque não existe a gente descolado da nossa própria história, mas existe a gente tomando uma distância para permitir uma voz maior, uma voz mais clara entrar em contato com a gente. Tô sendo muito abstrata ou tá dando para acompanhar? Deixa aí nos comentários, porque assim, essa é uma carta bem abstrata, né? Ela fala de um lugar de fé, de esperança, da gente confiando em algo que tá lá no alto. E aí, vamos lá, vamos passar para os símbolos da carta, que eu acho que isso pode ir ficando mais claro para nós. Nós temos aqui, então, uma moça que tá na natureza, né? Ela nem tem a proteção que tinham esse pessoal aqui, ó, pelo menos as roupas do corpo eles ainda tinham, né? Caindo lá da torre. E aí, ó, tem coraçõezinhos, então tá perfeito, tá ajudando, vou continuar. Esse pessoal aqui, eles ainda tinham a roupa, né? Então eles estavam de alguma forma protegidos aqui na sua vulnerabilidade, apesar de terem caído de um lugar de orgulho, de soberba. Aqui nessa carta da natureza, essa moça muito nua, ela está sendo orientada pelas estrelas. As estrelas brilham lá no alto. Isso não é à toa nessa carta. Ela é uma carta dividida ao meio, tá vendo? Entre o céu e a terra. Ela tem aqui um ensinamento alquímico, um ensinamento hermético, que diz que uma das leis herméticas, né? Quem quiser saber mais, vai lá e lê um livro fininho que chama Caibalion. A lei hermética, uma das 7 leis herméticas que estão lá, fala assim que tudo que está no alto está embaixo. A gente nem precisa ir nas leis herméticas para isso. Todo mundo que reza o nome do Pai, o Pai Nosso, todo dia, sabe do que eu estou falando, né? A gente fala lá na oração que o mundo de Deus é assim na terra como no céu. A gente está relacionando, né? O mundo das ideias, o mundo do céu, o mundo do ideal, o mundo do divino, ao mundo material. E aí, nessa relação, a gente está dizendo que um é tal como se fosse o outro. Não é igual, mas é como se fosse. A estrela, então, é esse lado intuitivo nosso, esse lado puro, infantil, que consegue, quando eu falo infantil aqui é de ingênuo, né? Não de imaturo, mas de aberto com curiosidade ao que virá. É disso que eu estou falando. Esse lado nosso é aquele que observa o mundo de forma a dinamizar ou a interagir com ele, sabendo que o mundo das ideias e o mundo material estão ligados, mas não são a mesma coisa. Então eu tenho muitas ideias, eu tenho uma percepção sutil da minha vida, mas eu preciso ir lá no plano material, no dia a dia, para de fato perceber se essas ideias são só hipóteses da minha cabeça ou se de fato elas se confirmam na minha relação com as pessoas. Isso faz sentido? Então eu preciso estabelecer o vínculo, a relação. E é exatamente isso que o mundo esotérico, né, o caminho iniciático chama a gente a fazer. A restabelecer a conexão clara entre aquilo que eu vivo no meu mundo cotidiano e os ideais mais puros que eu tenho de como é que eu devo realizá-los. Mas isso, vocês estão vendo ela se martirizando aqui? Vocês estão vendo ela falando, menina feia, você andou fazendo coisas que não são o ideal. Claro que não, é tudo na tranquilidade, é tudo na leveza, é tudo reconhecendo que a vida é feita de ciclos, porque afinal ela tá na natureza, hein? Bruxos, bruxas aí, ó, de plantão, que celebram a roda do ano, sabem exatamente do que eu tô falando. Olá, Paulo. Paulo disse que chegou atrasado. Fica à vontade, querido. Hoje nós estamos aqui ó, em modo recuperação da gripe. Então vocês me perdoem aí. Eu espero estar sendo clara. Senão a gente faz focus até mais live sobre a estrela. Mas eu não quis deixar de vir, não. Porque falar da estrela é falar de uma das principais ferramentas que a gente tem no mundo esotérico, no mundo espiritual e no mundo material para lidar com aquilo que é mais sensível, assim, que é um grande presente que a humanidade tem, né? Que é essa
essa capacidade de intuir. Essa capacidade de perceber o mundo não só por vias racionais, mas por uma outra via, um tal sexto sentido, que eu espero debulhar aqui o sentido com vocês. Bom, mas então a estrela, ela é esse chamado para que a gente... Vamos ver exatamente o que ela está fazendo, ó. Ela tem 2 jarros d'água, né? Vocês lembram qual é o outro arcano que também tinha 2 jarros d'água? Se sim, deixem nos comentários. 3, 2, 1, ninguém? A temperança. A temperança era um anjo que estava lá, né, com 2 jarros, passando a água do outro, de um lado para o outro. Por que ela estava fazendo isso? Se vocês bem lembrarem, a gente estava passando por uma etapa depois da morte, que é a fragmentação, né? É a gente finalizando um processo com a nossa própria mãozinha. A temperança é a gente buscando ter equilíbrio emocional depois de tudo isso, né? A gente se recolocando sobre os nossos pezinhos para continuar a jornada. Na carta da estrela, o que a gente tem é ela jogando o conteúdo emocional, a água para nós no mundo esotérico, é um símbolo para nossas emoções, para nossa intuição, para nossa percepção sutil da realidade e afetiva. Ela tá lá jogando essa água, ó, a água de um jarro vai para a terra, a água do outro vai para um rio. Ela já está ensinando uma coisa importantíssima pra gente, que é disso que eu falava até agora, só que não com apoio simbólico, né? Existe um mundo emocional que você vive só você mesmo aí dentro. E existe um mundo emocional que você compartilha com as outras pessoas. A gente ao mesmo tempo é gotinha e a gente ao mesmo tempo é oceano. Quem já ouviu isso? Né? Então, quando eu falava aqui, ó, de percepções, sabe o exemplo da porta? Uma criança que cresce apanhando toda vez que fala-se de porta dentro de casa, ela tem uma vivência afetiva muito íntima de que porta é dor. Mas aí ela vai ter que, pro resto da vida, para ter uma relação real com a porta e não escapar pro mundo lunático, essa pessoa podia virar lunática, né? Ela poderia passar, quando crescer, toda vez que vê uma porta, sai correndo. Eu tô dando um exemplo louco assim, exatamente para tirar, né? Pra gente poder ver claramente. Então essa pessoa... ela poderia crescer e aí toda vez que ela vê uma porta ela sai correndo, ela poderia enlouquecer, ela poderia perder o contato com o significado coletivo da porta, que é abrir e fechar espaços, né? A gente, pessoal, isso pode parecer um exemplo muito doido, mas a gente está a vida inteira no meio do caminho entre essas duas percepções. Uma percepção geral sobre as coisas e uma percepção muito íntima. Pensa aí em vocês. O Paulo falou assim que a gente precisa limpar, nós estamos limpando nossas emoções, assim a gente limpa nossas emoções. Faz sentido, viu, Paulo? Quando você fala em limpar, né, o que eu entendo é, a gente tem aqui turvada, né, tá turva a água pessoal, no caso desse exemplo da porta, porque a gente está falando de uma pessoa que foi traumatizada por algo negativo, né? Mas a gente está nesse meio do caminho até com coisas muito boas que acontecem, mas acontecem só com a gente em relação a algum símbolo. E isso vai fazer parte também da sua intuição. Então vamos lá, se eu fui criada num ambiente em que na minha família ninguém estudava, né? E aí eu adorava estudar. Toda vez que eu ia estudar eu era massacrada por isso. A minha percepção de estudo, por mais que no restante do mundo as pessoas tenham percepções positivas de quem estuda, eu intimamente vou ter uma percepção negativa. E isso, pessoal, interfere na nossa intuição. Se vocês saírem dessa live hoje com essa clareza, eu já vou estar muito feliz, já vou ter ganho meu dia, tá? Por quê? Porque a gente vê por aí o tempo todo, e eu sei no caminho do desenvolvimento da minha intuição que isso é normal, é natural, pelo menos por um tempo, né, na nossa jornada, é natural por um tempo você misturar intuição real, genuína, com paranoias, com neuroses e com elementos que fazem parte só da sua história pessoal. Tô cansada de ver gente por aí falando pros outros, né? Ah, você precisa, sei lá, dando respostinhas prontas, dando como se a vida e as soluções, né, para a vida, não só espiritual, mas emocional também, até para a vida diária, como se as soluções pudessem ser dadas a partir de um ponto de vista só. Por exemplo, todo mundo precisa trabalhar 48 horas para conseguir... Vou dar um exemplo que é muito comum aí, esotérico, né? Todo mundo precisa de 21 dias para mudar um padrão, para mudar um hábito. Vocês acreditam nisso? Porque eu não. Não faz sentido. Por quê, gente? Por que para mudar um hábito eu precisaria de só 21 dias? Será que somos todos e todas tão iguais assim?
Será que muitas vezes a gente não tá pegando regras individuais e colocando elas pro outro e pro mundo como se elas fossem verdadeiras para todo mundo? E o pior é quando a gente atribui a isso uma estrela divina. Não, mas foram meus guias que falaram. Não, meus guias estão falando que você, fulano, tem que parar de brigar com sua mãe, com seu pai. Sei lá, tô dando um exemplo. E aí você vai ver, e a pessoa que está falando isso, não está falando isso de um lugar intuitivo de fato, mas porque ela tem problemas com o pai e com a mãe. Vocês já viram isso acontecer? Né? Por isso o cuidado que eu gostaria que as pessoas tivessem cada vez mais, porque é necessário, como tudo na vida, é cuidado com a intuição e com o mundo espiritual, sabe? Porque a gente não é médico, né? E eu sei que eu não sou médica, e é por isso que eu não saio por aí indicando remédio pros outros. Por que eu acho que o mundo da intuição, que o mundo da conexão simbólica, para além da minha história pessoal, é um mundo que tá todo mundo aí já sabendo, sem precisar estudar, nem praticar, nem nada? Não faz sentido. A estrela, ela pede da gente humildade. Tô falando desde o início. Ela tá no empelo. Ela tá no empelo aprendendo com a natureza. Esses aqui, ó, estavam super soberbos. Estavam lá no alto da torre. E veio um raio dizendo, opa, não é bem assim como você imaginava. E isso é comum. Se a gente lidar com essas instâncias aqui da vida, se a gente conseguir lidar sem achar que o mundo tá punindo a gente, que a gente tinha que ser perfeito, a gente se abre para aprender. Intuição, conexão com o mundo dos mortos, com a espiritualidade, também é algo a ser aprendido. E mais, também é algo relacionado a dom. Ixi, agora eu tô até com medo de vocês brigarem comigo, mas eu precisava tocar nesse assunto. Se existe dom para tudo quanto é tipo de carreira, para tudo quanto é tipo de realização, de serviço no mundo, existe dom também, querendo ou não, as pessoas queiram ou não, para mediunidade, para conexão com o plano espiritual. E o meu medo é que isso está se tornando um produto, né, a ser vendido tão rapidamente que as pessoas estão esquecendo que é preciso praticar, que é preciso estudar. Se uma pessoa estuda 5, 10 anos para ser médico, para conectar-se com uma percepção intuitiva do mundo, também é preciso. E mais, aqui o estudo é o estudo de si mesmo, o estudo de si mesmo. Então, a minha pergunta, e por isso eu pedi para vocês fazerem aquela listinha lá, é: por onde passam as águas interiores de vocês? O que compõe a percepção intuitiva de vocês do mundo? Antes de falar em intuitiva, vamos falar de sensível. Você é sensível a quê? Aquilo a que você é sensível vai ser ponto forte ou fraco na sua percepção intuitiva. Aquilo a que as marcas da minha história pessoal, elas vão dar o tom daquilo que eu consigo ou não perceber intuitivamente. Sim? Resumindo, todos e todas nós temos pontos cegos. Lembrar disso é o caminho básico de onde a gente parte para conectar com a intuição genuína. É muito fácil a gente partir só da nossa experiência e começar a colocar um monte de regras para o mundo e, principalmente, falar que isso está vindo da ordem da nossa intuição, né? Ah, sei lá, cheguei nesse ambiente aqui, o ambiente está meio estranho, tô sentindo que isso é carga energética espiritual, vou embora. Será mesmo? Ou será que não é você que tem um probleminha aí de sociabilidade com aquelas pessoas ali? Vamos lembrar disso? Isso é importante, tá bom? Mais elementos da estrela. Então a estrela, ela pede pra gente focar, e tudo isso, pessoal, parece que tô falando aqui ao Léo, né? Mas tudo isso são símbolos da carta, tá bom? Por exemplo, esse ponto fixo, né, lá fora da gente, fora da nossa história pessoal, que é o ponto, né, de onde parte a intuição verdadeira, a intuição genuína, o contato genuíno com o plano dos mortos, com o plano dos espíritos, tá lá fora. Vocês estão vendo que tem uma estrela lá em cima, que ela parece uma bússola, né? Ela aponta aqui 8 direções, ela tem um ponto pretinho central aqui, parece que ela tá fixa no firmamento. E todas as outras parece que são arremedos dela, né? Uns arremedos meio distorcidos, assim. Só esse elemento, gente, dessa carta, ele já tá dando pra gente um mistério incrível sobre a conexão espiritual.
Ele está falando daquilo que eu falava no início, né? Assim na terra como no céu, o que é em cima é como é o que é embaixo. Ele está falando dos nossos ideais, a ideia da verdade e do quanto a gente é um arremedo da verdade, cada um e cada uma de nós. Quando eu falo em arremedo, eu estou falando que todos nós somos seres humanos, é claro, todos nós temos faculdades, inclusive a intuitiva, temos mesmo, mas cada um dá um formato, interpreta o mundo do seu próprio jeitinho. Isso aí tá claro na vida do dia a dia nosso, não tá? Que cada pessoa, se eu colocar 5 pessoas no ambiente para viver a mesma situação, depois pedir para elas para contar como é que foi aquela experiência, vocês sabem que cada uma vai contar de um jeito, né? Com alguns elementos, vai ter reparado em umas coisas e não em outras. Não é? Esse é o nosso tom, é a nossa marca pessoal na forma como a gente interpreta os eventos, os fenômenos. Mas isso não quer dizer que tudo é perspectiva. Existe um fenômeno, existe uma verdade. No mundo, né, da conexão espiritual, da conexão com outro plano, gente, não vale aquela máxima tão difundida por aí, né, de que não existe verdade, tudo é ponto de vista. Não tem gente que fala assim? Não, mas tudo é ponto de vista. A verdade mesmo é uma coisa inatingível. Tá, ela pode até ser inatingível, mas é nosso papel para a gente não se perder numa visão de mundo que é só nossa. É nosso papel ficar buscando essa verdade para além de nós o tempo todo. Ou será que a gente vai viver num mundo assim, que eu tenho minha verdade, meu marido tem a dele, né? Cada pessoa tem a dela e aí a gente não se comunica? Onde fica o ponto que nos une? A carta da estrela. A carta da estrela, ela pede que a gente vulnerável, né, sem as nossas roupas, despidos de crenças muito, muito aferradas de que tal coisa tem que ser assim e ponto, ela pede para que a gente veja o outro lado. Ela pede para que a gente olhe um lado mais amplo, uma perspectiva mais ampla. Voltando no exemplo da porta, e aí eu vou ler os comentários de vocês. Se aquele menininho criado com uma impressão muito negativa sobre o elemento, sobre o símbolo porta, nunca se aventurar a tentar ver porta por outros significados, por outros pontos de vista, se ele não começar a perguntar para outras pessoas, mas e para você, o que é porta? Mas e para você? Espíritos, guias, né? Porque, gente, morto e vivo nisso é a mesma coisa, tá? Mas os meus guias sempre vão me mostrar. A questão não é se eles vão mostrar ou não. Você tem olhos para ver? Os guias desse menininho podem mostrar para ele símbolos maravilhosos e lindas histórias através do símbolo porta. Mas se ele nunca desafiar a si mesmo a ver a porta de uma outra forma, que não aquela que foi ensinada pela dor, ele não vai conseguir ver esses símbolos. Ele vai distorcer esses símbolos. Um exemplo que eu tenho para dar desses dias, tá? Esses dias eu fui atender uma moça com a cartomancia e essa moça ela estava muito preocupada, ela queria muito vir e foi um atendimento presencial. Eu não atendo muito presencialmente, mas esse foi urgente e aí eu abri essa possibilidade para ela. E aí eu ia atendê-la aqui, né, e ela tinha muitas dúvidas a respeito dos empreendimentos dela e tudo mais. E aí da primeira vez que ela tentou, ela não conseguiu, a gente teve um problema, enfim, se desencontrou. E aí ela me mandou uma mensagem, Elisa, eu não sei, talvez seja um sinal de que eu não devo ir. Eu falo, né, bom, nessa hora é melhor deixar ela ouvir a intuição dela. Se eu sou uma pessoa, né, é hora de eu ser muito honesta comigo mesmo. Se eu sou uma pessoa que tá aqui o tempo todo, na internet e fora dela, incentivando, pelo amor de Deus, as pessoas a ouvirem, a desenvolverem a própria intuição, para poderem ouvir de forma apropriada a própria intuição, eu não ia falar com ela para ela vir de qualquer jeito. Eu falei, ouve a sua intuição, então. Se você tá falando que o melhor talvez é não vir, fica aí, não venha não. Mas acabou que ela pensou melhor, falou, não, vou sim. E aí a gente reagendou para um outro dia. Gente, a sessão foi tão boa que ela percebeu que aquilo que antes ela estava achando que era uma intuição para que ela não viesse, já que ela tinha tido problemas, na verdade era um medo. Lembra que eu falei? Agora eu não sei se foi aqui ou se foi na primeira parte da live que eu fechei, enfim. Mas eu falei, né, agora há pouco, senão eu já tô repetindo, que os grandes inimigos do desenvolvimento apropriado da nossa intuição são o medo e o profundo desejo. Se eu tenho muito desejo de que alguma coisa aconteça, eu vou velar a minha intuição, eu vou distorcer o que meus guias dizem, o que o mundo está dizendo em prol daquilo que eu desejo. E se eu tenho muito medo, eu também vou me impedir de ver as potencialidades dos símbolos que aparecem.
né? Essa moça estava com muito medo de dar errado, de ouvir alguma coisa do tarô que ela não queria. E aí ela foi lá e atribuiu ao símbolo "não consegui me encontrar com a Elisa hoje" o significado "não devo ir a essa sessão de tarô". Porém, e aí é outra marca importante, né? A intuição é algo, alguém falou aí algo lindo, que a intuição ela é sutil, né? Ela é amorosa. Em geral, a intuição ela não vai gritar no ouvido da gente, ela vai ser sutil, né? Ela vai ser algo que persiste. E o medo, quando a gente toma uma decisão que a gente acha que é intuitiva, mas que está, na verdade, ou com base num medo ou com base num desejo, em geral isso grita no ouvido da gente, é um impedimento que chega. E aí ela conseguiu perceber, ao superar isso e vir à sessão, que o que estava acontecendo era medo e não intuição. Já aconteceu com vocês algo parecido aí? Deixa aí nos comentários. Eu sei que comigo já aconteceu demais, gente. E é importante que aconteça, tá? Uma outra coisa importantíssima quando eu falo de ensino e aprendizagem. De qualquer coisa, que hoje eu tô falando de aprender a ouvir a intuição. É sempre bom lembrar duas coisinhas. Uma é que é um processo, então a gente vai errar e acertar várias vezes no meio do caminho. E é bom que isso aconteça, porque o erro, aí já entra a segunda coisa. Erro também é oportunidade de aprendizado. Vocês concordam comigo? Porque eu fico com medo de falar disso, sabe assim? Porque a gente vem de uma formação escolar, pelo menos eu e aqui na minha região, na escola era errado errar, né? A professora te olhava feio, a professora te separava dos outros, a nota era baixa. E a gente perde um pouco o contato, né, infelizmente, com o sistema educacional brasileiro, com a ideia de que errar é necessário para que a gente possa, então, aprender o certo, né? É uma parte importante, até de humildade, de persistência. Né? A gente ficar tentando evitar o erro, muitas vezes cria uma perspectiva de perfeccionismo dentro da cabeça da gente, né? Eu nunca posso errar, eu tenho que ser perfeita sempre, e a gente perde oportunidades lindíssimas de aprender. Eu posso dizer para vocês com segurança que muitas das coisas, talvez as coisas mais importantes que eu aprendi e aprendo, elas vêm depois que eu preciso reformular uma ideia ao errar. Sei lá, eu acho que fica mais marcado na psique da gente, sabe? Quando a gente aprende algo depois de um erro, do que quando a gente simplesmente acertou e segue o bonde. Mas aí é uma questão já pessoal, aí vocês veem aí. O importante mesmo é deixar claro para vocês que errar, né, com base na intuição, pode ser a melhor forma, uma das melhores formas de você ir aprendendo. Essa moça, o que ela aprendeu sobre ela, né? Que quando ela tá com muito medo de alguma coisa dar errado na área profissional, porque esse era o tema da leitura dela, ela vai costumar turvar a intuição dela e ver intuição onde não tem, digamos assim. O que vocês acham disso? Ah lá, o medo de arriscar e de repente dar tudo errado. Sim, lembrem-se disso, né? Uma bruxa, um bruxo esperto, um médium esperto, ele sabe não seus potenciais, ele sabe as suas limitações. Mentira, ele sabe os potenciais também, mas ele está especialmente atenta aonde é vulnerável. Né? Onde eu sou vulnerável? Onde a minha história de vida me faz distorcer alguns símbolos que a intuição me chama a atenção. O que vocês acham disso? Outra coisa, eu sou muito ansiosa, disse a Cirlândia. E essa ansiedade acaba prejudicando. Sim, ansiedade é outra. Obrigada por me lembrar mais essa palavra. Ansiedade é outra que pode dificultar muito esse processo de aprender a ouvir a voz da intuição. E vocês estão vendo que eu estou colocando a jornada de aprender a ouvir a nossa estrela guia, ouvir essa orientação que vem de fora e não dos nossos medos e desejos. Eu estou colocando isso como um processo longo, né? Um processo de vidas. Meus guias falam isso, né? Não é só numa vida, são vidas. Então, fica calminha, para quem falou aí da ansiedade, Cirlândia. Fica calminha que dificilmente em uma vida só a gente vai aprender como ouvir a intuição da forma mais apropriada possível. A gente vai construindo esse aprendizado. E lembra, ó, medo, né? Eu acho que será que a ansiedade é um tipo de medo? Acho que vale essa pergunta, né? Porque eu sempre ensino assim, ó, grandes inimigos da sua conexão real com a intuição, medo e desejo. Tanto é que no aprendizado de cartomancia, né, eu ensino cartomancia para desenvolvimento pessoal, eu digo sempre dos limites da gente tirar tarô pra gente mesmo, e tá relacionado diretamente ao arcano da estrela. Quais são os limites? O tanto que você tem medo de que algumas crenças suas caiam por terra, vai fazer com que você se impeça os seus olhos e a sua terceira visão de ver ali nas cartas aquilo de que você tem medo.
E aí, se você sente assim, eu costumo dizer, se você vai tirar cartas para você sobre um tema que te desperta especialmente muito medo ou muito desejo, não tira para você. Procura alguém, eu mesmo tenho minha rede de amigas tarólogas, tarólogos e cartomantes, né, que tiram carta para mim. Olha que eu sou uma pessoa que pratica mais de 20 anos. Sabe? Por quê? Porque é preciso ter contato com essa humildade. Essa humildade que diz, eu tenho duas águas dentro de mim. Eu tenho duas percepções do mundo dos afetos. Uma, ela está turvada pela minha história. Ela é limitada e direcionada por tudo aquilo que eu vivenciei. Ela está turvada e direcionada por tudo aquilo de que eu tenho muito medo, tudo aquilo que eu desejo muito. Quando eu entrar nesses temas, e eu sou humilde para reconhecer isso, eu não vou dar conta de ouvir essa outra água aqui, que é a água coletiva, que é a verdade como ela é de fato. Eu de fato corro perigo se eu entrar ali naquela rua escura, ou o perigo tá vindo de uma história que eu tenho do passado, de uma vez eu entrei na rua escura e me dei mal, ou eu assisti muito Cidade Alerta, né? Ouvir a intuição, pessoal, a intuição genuína é um movimento cada vez mais difícil num mundo como o nosso, em que a gente é o tempo todo bombardeado por visões e crenças que, né, o mundo da mercadoria quer que a gente compre. Preconceitos, né, conceitos. A gente hoje em dia vive a era da informação, não fala-se isso? Vocês se identificam com isso? A gente é bombardeado por informação o tempo todo. Agora, essas informações, será que elas estão vindo de um coletivo real, de uma percepção real? Ou será que as pessoas não estão querendo vender pra gente percepções pessoais delas sobre o mundo? Né? Que atendem aos interesses delas, dessas corporações, da mídia, das redes sociais, que seja. Mas, paradoxalmente, vocês não acham estranho? A gente vive um mundo, então, em que é mais difícil, o pessoal de antigamente, era muito mais fácil ouvir a intuição, pelo menos é o que eu entendo, tá, pessoal, daquilo que eu vejo, das pessoas mais velhas com quem eu converso. Havia menos estímulos, as pessoas ficavam menos em frente às telas, né? Mais em contato com a natureza, mais em contato com a relação com o outro, né? Claro que também tinha seus problemas, não estou aqui para ficar endeusando o passado, não. Mas assim, existiu muito, né, no passado, uma possibilidade maior da gente realmente interagir com o outro. E eu cheguei a falar disso na live passada, lembra? Hoje em dia, nem ouvir música que a gente não gosta, a gente precisa. A gente pode ter uma lista lá no Spotify e a gente só ouve o que a gente gosta. No mínimo, num passado recente, a gente tinha que lidar não só com o mundo conforme as minhas ideias, a minha aguinha pessoal, os meus afetos desejam. Antes eu tinha que ouvir, né, um monte de música no rádio até chegar a que eu queria, né? Quem é da minha época aí sabe do que eu tô falando. Então, não parece paradoxal para vocês que num mundo em que a gente é cada vez mais chamado a se fechar na bolha da nossa visão das coisas, existem cada vez mais gente vendendo por aí que é intuitivo, que é guru, que é mestre, que vai saber o caminho para você? Não parece paradoxal isso? As pessoas são cada vez mais voltadas para ver o mundo conforme as próprias ilusões. Eu só vejo o que eu quero, eu só vejo o canal que eu quero, eu só lido com o mundo do jeito que eu quero. Ao mesmo tempo, parecem cada vez mais dispostas a falar da vida do outro. A ensinar o outro o que ele deve ou não fazer para ter sucesso, né? Aí vende livro, aí vende curso, aí vende não sei mais o quê. E a estrela, ela pede da gente humildade. Humildade, pelo menos para falar assim, pessoal, eu tô vendendo isso aqui, né? Eu tô vindo aqui, né? Eu também sou uma pessoa que tá vindo aqui, olha o paradoxo. Contar para vocês da minha visão de como é que o tarô pode ajudar no desenvolvimento pessoal de alguém, né? Eu tô tentando, pelo menos, tomar todo o cuidado de o tempo todo mostrar para vocês que, ó, essa é a minha perspectiva. Ela não é a única, ela não é a mais certa. Eu, inclusive, chamo vocês o tempo todo, né? Coloquem aí nos comentários, compartilhem a sabedoria de vocês comigo, né? Para eu aprender também, para vocês aprenderem comigo, para eu aprender com vocês, para vocês aprenderem uns com os outros, umas com as outras nos comentários. É essa troca, a gente estar aberta a essa troca, gente, o ouro do desenvolvimento da intuição. É o ouro que impede a gente de caminhar cada vez mais para um mundo lunático, em que eu só entro em contato com as formas emocionais e com a forma como eu vejo o mundo. Porque o mundo não é só meu, né?
Esse é o grande segredinho. Ela não está na natureza à toa. Ela está lembrando a gente, você está inserido, inserida num mundo. Você está inserida num mundo em que, por mais que a sua história pessoal com o símbolo árvore seja negativo, a árvore não é só negativa, ela é positiva para vários cenários, para várias pessoas. E a sua intuição real vai partir disto. A neurose vai partir da narrativa só sua, da relação com aquele símbolo no mundo. O que vocês acham disso? Agora eu vou para os comentários, ó. Mulher do céu, que bom que a live tá incrível. Eu já tô aqui, né? Eu e meus paradoxos. Será, gente? Será que eu tô conseguindo me fazer entender? É tão sutil a estrela, mas ela é tão importante. A Cirlândia. Deixa eu ver o que ela disse. Outra coisa, eu sou muito... Ah, tá, a ansiedade eu já tinha lido. Eva, hoje na madrugada eu sonhei com uma senhora que pelas roupas que ela usava dava a entender que é uma cigana e ela estava a conversar comigo. Incrível você falar de sonhos. Vamos falar de sonhos então? Que é a narrativa mais íntima, né, do que o mundo dos sonhos? Vamos falar de sonhos então. A impressão que tenho, diz a Paty, é que eles querem soldados para compor seus exércitos, usando a espiritualidade para cegar. Exatamente. Infelizmente. A espiritualidade, né, que deveria ser uma forma rica da gente, de cada pessoa se conectar com o mundo a partir de um lugar muito sensível, mas com o mundo, né? Infelizmente, tem sido cada vez mais usada como mais um produto. É mais um produto, né? Ah, consome esse conteúdo aqui, ó, gente. Eu tenho uma giriza de ouvir isso, né? Como se conteúdo, como se conhecimento fosse um objeto que pode ser consumido, né? Não, gente, conhecimento não é um objeto a ser consumido, não é mais uma mercadoria. Conhecimento é para ser compartilhado. Conhecimento é essa coisa doida que quanto mais você consome, menos acaba, mais cresce. Então, como é que pode ser uma mercadoria? Né? Ainda mais o conhecimento sutil, como a intuição, como a conexão espiritual, a conexão com essa percepção, né, para além dos sentidos. E vamos falar de sonho, então, porque eu acho que sonho muito obrigada, Cirlândia, por trazer esse tema, porque ele é onde a gente mais pode ver claramente isso de que eu tô falando, de que existe uma narrativa que é para mim e existe uma narrativa que eu compartilho com o mundo. E que a intuição mora no meio do caminho, isso tá ficando claro? No meio do caminho, entre a minha percepção pessoal e íntima do mundo e o que o mundo de fato traz para mim, né? E aí eu vou falar agora claramente. Quer desenvolver sua intuição? Perceba como é que tá a sua superfície de contato com as pessoas ao seu redor. Você quer que os seus sonhos digam não só de coisas da sua inconsciência. Vamos lá, a Cirlândia, ela sonhou com uma cigana. A princípio, esse sonhar com uma cigana pode ser algo que está aqui no domínio da narrativa dela, né? Então isso aqui pode ser um sonho com uma cigana, pode ser o seu inconsciente trazendo uma imagem da cigana, e aí você vai analisar qual é o símbolo da cigana, o que cigana representa para mim e o que cigana representa para o mundo. Cigana para o mundo representa liberdade, magia, oráculo, pode até ser uma entidade, né? Um morto, um espírito que se apresenta nessa forma. E para mim, o que é a cigana? Tem que olhar essas duas formas, hein? Ó, já tô dando aqui o caminho de como exercitar a intuição de vocês. No final eu vou sistematizar isso daqui a pouquinho. Mas então, a cigana, na minha experiência pessoal, é o quê? A cigana é o meu desejo de ser uma mulher poderosa? A cigana é o meu desejo de ser uma mulher misteriosa? O que é para você a cigana? Porque aí, o significado real desse sonho vai morar no meio do caminho. Por isso é que não é indicado para alguém que está começando o caminho esotérico interpretar sozinho os próprios sonhos. Mas também o fato de que a gente precisa de uma guiança, de um mestre, de uma mestra, né, de alguém, de um professor, ou no mínimo de um livro, né, um livro de análise simbólica dos sonhos que seja, também não bota totalmente na mão desse outro o significado, né, daquele sonho. Tá no meio do caminho, gente. Não tem jeito. Não tem resposta simples. O que existe é a gente cada vez mais se conhecer. Eu conheço os meus conteúdos internos. Cada vez mais. Eu sei que quando eu sonho com cigana, isso tá relacionado a um símbolo meu de liberdade. E isso é importante para mim. Por si só, isso já é uma informação incrível, né? Que a sua intuição, o seu sentido para além dos 5 sentidos já tá te trazendo.
Talvez você não tivesse tão consciente assim, né, do que a cigana simboliza, e talvez no seu dia, viu, Cirlândia, você esteja sendo chamada pelo seu inconsciente a atuar de um jeito mais cigana, mais livre, né, ou sei lá, quais são os conteúdos que você traz para cigana? Acho que essa é a primeira pergunta que eu te faria. Ah, Elisa, então, peraí, o fato de eu sonhar com cigano, quem é que vai poder me dizer se era um espírito se comunicando comigo através de sonhos ou se era só um conteúdo pessoal meu? Essa é a pergunta? Então eu vou falar, hein? Não pode brigar comigo. Hoje, no mundo que a gente está, e se você não tem um exercício contínuo de ouvir a opinião alheia e negociar com a sua opinião, há grandíssimas, quase que 90% de chances de que seja apenas um conteúdo do seu inconsciente. E quando eu falo apenas, eu não estou diminuindo ele não, tá? Ainda assim, ele é importantíssimo, né? Quem dera se as pessoas fizessem diário de sonhos, inclusive como essa carta fala de sonhos, né, de um mundo onírico, um mundo dos sonhos, meu grande para casa, minha grande sugestão para vocês aí é que mantenham um diário de sonhos. Todo dia de manhã você vai lá e anota o que você sonhou, e se você não sonhou, anota. Hoje eu escolhi não lembrar do meu sonho. É um exercício, é uma forma de você exercitar a sua psique para lá aos poucos ir percebendo que ela precisa lembrar dos sonhos, que você está solicitando isso a ela. Mas e aí por quê, né? Nossa, Elisa, meu Deus, então você arrisca dizer que 90% dos sonhos hoje em dia não são espíritos que nos visitam? Arrisco, sabe por quê? Quão aberta você está no seu dia a dia à visita de pessoas? Morto não é tão diferente de vivo assim não, gente. Né? Quão aberta no seu dia a dia você tá para mudar de opinião, para ouvir uma opinião externa à sua e deixar quietinho aqui seu medo ou desejo ou ansiedade para simplesmente ouvir o outro. Saiba com certeza, e é aí que eu conecto céu e terra, vida material e vida espiritual, porque são uma coisa só. Outra coisa que eu queria muito que todo mundo que assistir essa live saísse daqui compreendendo, ou pelo menos querendo bater um papo comigo sobre isso, é que mundo espiritual e mundo material são a mesma coisa, só em níveis diferentes. Eu costumo brincar que a vida material é gelo e a vida espiritual é gás, né? É vapor de água, mas é tudo água, é tudo a mesma coisa. Né? Se eu sou uma pessoa muito endurecida no meu dia a dia, que não muda de ideia nunca, que que quando o outro vem com um argumento diferente, vendo as coisas de um jeito diferente, eu só penso em como convencer o outro do meu ponto de vista, ao invés de ouvi-lo de fato, escutá-lo, então não, eu não estou aberta à comunicação com os guias. Mesmo se eles vierem falar coisas comigo, eu não vou ouvir, eu não vou nem saber ouvir. E mais, eu provavelmente estou muito mais aberta a uma comunicação lunática. Eu vou lá e dou formas, né, a pretensos guias, a supostos guias, que vão dizer só aquilo que eu quero. Aquilo que a minha inconsciência, que a minha psique anseia ouvir. Com base no quê? Aí, a essa altura vocês já sabem, nos meus medos e desejos. E isso é o princípio, gente, do enlouquecimento. É o que me preocupa. Se vocês me permitem, né, compartilhar aqui com vocês uma breve preocupação que eu tenho com o tempo em que a gente vive, é que a gente vê tantos supostos, né, coaches espirituais, guias e não sei o que pela internet, e que estão falando a partir de uma postura lunática, né? Veem guias e mestres onde, na verdade, ali só tem um formato, uma imagem que a gente criou na nossa imaginação. A estrela invertida ou a estrela em desequilíbrio sugere a gente criando, imaginando, iludindo a si mesma, a si mesmo. Isso me preocupa mesmo. Muitas pessoas guiando outras a partir de um lugar de ilusões, de formas imaginadas e não de espíritos de fato, seres, né, encarnados ou desencarnados com os quais eles se comuniquem. O que vocês acham disso? Será que eu tô sendo muito dura? Se tiver, fala também, tá? Ah lá, e aí eu já tô falando do que a Dani perguntou, que legal. Como melhorar a comunicação com os guias? Querida, isso é um negócio, eu vou te falar agora um negócio que assim, ninguém em curso nenhum vai explicar, porque isso é tão simples, que ninguém pagaria pra ouvir, né? Eu poderia aqui agora abrir um curso, né? Eu vou abrir um curso de como comunicar-se com seus guias. Mas não vou fazer isso, porque é tão simples e ao mesmo tempo tão difícil. Como melhorar a comunicação com seus guias? Melhore a comunicação com as pessoas ao seu redor.
Isso é o melhor exercício, aí você vai estar exercitando a vida inteira. E do nada, você vai ouvir uma outra consciência, ou ver, né, dependendo dos dons e das faculdades que você tenha, de clarividência, de clareaudiência, aí você vai passar a ouvi-los de fato. Desconfie, tá? De pessoas e de si mesmo. Antes de começar a desconfiar dos outros, ao invés de falar dos outros, vamos falar da gente. Se você percebe, isso é difícil, né? Pede da gente muita humildade, pede da gente muito discernimento. Se você no seu dia a dia está se abrindo ou não, né? Quão aberta você tá para que quando te digam não, você aceitar aquilo ou negociar com aquilo. Deixa eu só ver os comentários. Olha, Arte, isso. Estou conseguindo ver que a maioria dos meus sonhos são meus desejos e ansiedades. Isso é maravilhoso, tá? Antes de querer ter sonho com entidade, né? Ouça com muita atenção os sonhos que trazem imagens da sua psique. É o tal do autoconhecimento, gente. No pé no chão, tá? Não é livro de autoajuda, não. Vamos lá. Autoconhecimento no dia a dia. Autoconhecimento feito de forma real, prática real para desenvolver a intuição e se comunicar de forma apropriada com guias. Comunique-se. Comunique-se com pessoas reais primeiro. Não caia nessa balela, né, coletiva que estão querendo chuchar na gente de que dá para viver um mundo em que você só vai ver o que você quer, só vai comunicar com gente que tem opinião igual à sua. Como é que você se comunica com quem diverge de você? Se você é uma pessoa que não consegue ouvir não, se você é uma pessoa que não consegue se comunicar com quem diverge de você, você tá muito mais... O risco maior é que você invente fantasias de supostos espíritos que vão dizer só o que o seu medo e o seu desejo dizem. Mas não, se você é uma pessoa sempre aberta a se relacionar, inclusive com quem pensa diferente, negociar e ouvir. Uma coisa legal, como é que você ouve? Você já reparou aí nas reações do seu corpo físico mesmo? Quando você ouve alguém falando uma coisa que você discorda completamente? Como é que é isso? Começa a sua análise por aí, tá bom? É aí que você vai ver quão aberto ou não você tá para ouvir um guia. Porque os guias não vão falar sempre o que a gente quer. Aliás, tá cheio aí de gente, isso é triste, pessoal, isso não é recente. Eu sou uma pessoa que foi criada em terreiro e eu vi isso desde criança. Tá cheio aí de gente que bota na boca do guia aquilo que eles queriam dizer e não dão conta. Né? Perdão pela dureza. A Maria Paula, dureza necessária, perdão, gente. Mas isso é muito importante, tá? Porque isso ninguém vai... Eu não consigo nem me imaginar cobrando para explicar um trem desse, porque é tão óbvio, né? Vou fazer um curso de como se comunicar com a espiritualidade. Você está falando isso, que é óbvio. Que o mundo dos mortos reflete o mundo dos vivos. Então, se no mundo dos vivos eu sou pessoa intransigente, que só quer convencer o outro da minha visão ao invés de ouvir o outro lado e tentar entender, né, o outro lado, eu não vou poder ouvir um guia. É até perigoso que os guias se apresentem para mim, né? Aqueles que me amam de verdade, eles vão falar assim, não, eu preciso que essa moça antes, esse moço, cuide da psique dele, saiba discernir melhor. Né? O mundo interno, o mundo ideal, a estrela guia, o que eu queria que o mundo fosse e o que o mundo realmente é, o que ele realmente está trocando comigo. E isso a gente vê nas nossas relações diárias. No mundo como a gente tá, nem vou falar mundo, pessoal, para já ir encerrando aqui, que eu sei que eu já passei do tempo, mas num Brasil como que a gente tá, em que a gente cindiu, tô falando só da política, mas vocês vão ver isso em outros momentos, né? Em que a gente separa muito entre um lado e o outro lado, progressista, conservador, quem é fã de fulano no BBB e quem é contra, né? E esses lados não conversam, a gente está caminhando para uma vivência em desequilíbrio do arcano da lua, infelizmente, para um mundo lunático, um mundo, né, em bolhas. E aí, os espíritos não vão se comunicar com a gente, sabe? Ou vão se comunicar de forma muito sutil, bem de longe. Se não concordarem, se tiverem argumentos, por favor, gente, vai botando aí que eu já vou finalizando. Deixa eu ver os últimos comentários. Comentário da Val, ei Val. Desde a nossa consulta essa semana, eu tenho tentado estimular a lembrança dos meus sonhos, interagindo como se fosse uma atividade para ter consciência do que acontece ao meu redor. Lindo! Então vamos lá, passo 1 para se comunicar com seus guias, para desenvolver a conexão com a intuição e a comunicação com espíritos. Passo 1, se conheça. Se conheça como? Primeiro, conheça o que você rejeita. Volta lá na lista que foi para casa. Quem não fez antes, faz agora depois da live. Pega um cafezinho, pega um chá, senta aí e fala. O que é que eu não aceito?
Eu sou uma pessoa que não aceita, vou falar uma coisa que não é verdade. Eu não aceito gente de cabelo louro. Vou dar um exemplo bem bobo, né? Não aceito, vou pular na minha lista. Não, gente de cabelo louro já me dá uma energia ruim. Você pode ter certeza que isso aí vai ser um ponto cego na sua intuição. Quando os seus guias, quando o universo quiser te dar um sinalzinho que tem a ver com o louro, você vai interpretar ele de forma, eu no caso, interpretaria de forma equivocada. Porque aquilo que eu rejeito é aquilo que eu vou tentar distorcer na hora que vier na forma de uma comunicação genuína do plano astral comigo. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, análise dos seus sonhos, né? Antes de querer que seu sonho seja comunicação com outros espíritos, ele já é uma comunicação profunda com o seu espírito. Então, Val, isso mesmo, ó, interações, seja agora no início, gente, não preocupa. O que veio no meu sonho é um espírito real ou é uma imagem que o meu inconsciente está trazendo? Seja uma coisa ou outra, é útil para você se compreender melhor. Então, analisa o símbolo. Como eu comecei a brincar aqui com o sonho da Cirlândia. O que é uma cigana? O que é uma cigana para o mundo? O que é uma cigana para mim? O que isso pode estar querendo falar de mim para mim mesma? E assim eu vou usando dos meus sonhos como um autoconhecimento também. E aí, vamos lidar com a comunicação dos espíritos de fato como uma consequência que virá no momento apropriado e não quando a gente quer. A consequência, em algum momento, você vai estar se conhecendo tanto, que você vai ter condições claras de perceber no universo, no mundo, no seu dia a dia ou no mundo dos sonhos, quando algo ali se aproxima que de fato não é você. Isso faz sentido? Como é que você vai saber quando se aproxima uma inteligência que não é você, se você tem um baixíssimo nível de autoconhecimento? E que ainda está turvado pelas suas dores, pelos seus traumas, pelos seus medos e pelos seus desejos. Aí eu desejo tanto que o espírito se comunique comigo, que qualquer coisinha, qualquer sinal, eu vou querer que seja espírito, né? E aí, ó, tudo bem, não, é bom a gente querer mesmo esse contato com o desconhecido, não tem problema, mas para que eu não me perca no caminho, sem um fio de Ariadne que me conduza, eu preciso desse fio, e ele é o autoconhecimento, essa intuição genuína que nasce a partir dele. Ó, sonhar com a ex que ela voltou, é um sinal ruim ou bom? Ótima pergunta, até para me dar um espaço para falar o que é ruim e o que é bom, hein, Paulo? Será que é tão fácil assim definir o que é ruim e o que é bom? Talvez as perguntas legais para você fazer sejam: em que condições eu tive esse sonho? O que estava rolando nesse sonho? Como eu me senti nesse sonho? E aí você vai entender melhor como é que você lida com essa experiência aí com a sua ex. O que ficou desse relacionamento? Autoconhecimento, gente. A Ni falou assim, mentirar cabe? Mentirar? Como assim? Não entendi. Mentira? Esclarece pra mim, Ni, por favor. A Cirlândia quer uma consulta direta comigo, que legal. Entra lá, o meu link, né, tá lá na bio, evamessages.com, é o meu site, tá bom? Aí a gente agenda uma sessão, sim. Ah, sempre perguntam, né, a Paty tá perguntando se essa live vai ficar disponível. Todas ficam disponíveis. Aqui no meu perfil no Instagram, elas ficam ali naquele destaque, naquela parte de destaques chamado lives. Aí lá eu coloco todas as lives organizadinhas. Tá bom? E agora, pessoal, para quem não sabe, né, eu tenho um canal no YouTube também, Eva Messages, e agora eu tô postando de novo. Eu comecei lá a jornada do louco até o final. Tô postando lá no YouTube também, tá bom? Quem quiser rever as lives lá e tudo mais, é bem legal. Bom, então, vamos finalizando, gente? Era isso? Perguntas? Todo mundo aí mais feliz, ou eu espero que feliz, ou questionando. Eu prefiro assim, eu espero que vocês estejam questionando a si mesmos, como uma forma de melhoria e não como uma forma de desmerecimento. Ah, eu tô me questionando, não, então minha conexão com meus espíritos é ruim, com a intuição é ruim. Não, significa que você está em processo, tá bom? Questionar-se como uma forma de aprender cada vez mais. É isso que eu queria. Na realidade, eu não sei exatamente quando eles estão se comunicando. Maravilha, Cirlândia. Olha, você aceitou a dúvida, mulher. Importante para todo mundo que está aprendendo é exatamente isso. Aceita que você está na dúvida e busca cada vez mais elementos que vão te ajudar a ter mais certezas. Onde estão esses elementos? Na forma como você se relaciona com o mundo. Gente, lembra isso. A forma como você se relaciona com as pessoas vivas ao seu redor dá o tom de como de fato está a relação com os espíritos, com os mortos, tá? E ó,
Vou aproveitar então e fechar, né, dando uma última dica boa. Como nessa área, na área do esoterismo, da religião e da espiritualidade, como em todas, tá? Não tô falando que é só nessa, mas como em todas as áreas a gente tem, né, pessoas charlatãs, né, pessoas que enganam e que fingem, e exatamente que usam disso, que é uma faculdade tão bonita e pura na gente, que é a fé. Então eu vou dar uma dica para vocês. Se isso serve para vocês, serve também para as pessoas de fora de vocês, tá bom? Ou seja, Elisa, eu tô entrando numa casa, eu acabei de dar para vocês uma chave ótima para ajudar vocês a não se colocarem em situações de vulnerabilidade nesse sentido. Entrei numa casa, conheço as pessoas lá, um templo, um terreiro, cheguei para me consultar com um guia, um guru, um cartomante, um pai de santo, uma mãe de santo, né? Observe essa pessoa. Como saber se eu devo confiar ou não? Observa essa pessoa. Como é que ela se relaciona com as pessoas ao redor dela? Ela ouve as outras pessoas? Ela demonstra que ela tem uma superfície de contato com o outro? Ou ela é uma pessoa tirânica que ou é do jeito dela ou você vai embora? Se ela for desse jeito, ou é do jeito dela, ou você vai embora, essa pessoa não está aberta para ouvir os outros. E se ela não está aberta para ouvir os outros vivos, ela também não está aberta para ouvir os outros mortos. E se ela não está aberta para ouvir os mortos, há grandes chances de que ela está apresentando como se fosse uma incorporação ou uma intuição, seja na verdade um teatro, uma grande cena e não exatamente uma comunicação com uma consciência superior. O que vocês acham disso? Boa, né? Pelo menos eu terminei dando uma chave bacana na qual eu confio muito, tá? Então, serve para se observar, né? Em última instância, meu principal objetivo aqui era que a gente se observasse mais, para a gente se colocar num caminho de aprendizado da intuição, mas também serve, sim, querendo ou não, como uma ferramenta para a gente analisar o outro também e a gente escolher, né, com mais propriedade onde que a gente vai estar e como e por quê. Diz a Ani que ela faz muito isso mesmo. Gente, então é isso, agradeço muito. Desculpa aí o início meio turbulento e a falta também, essa voz meio anasalada, né? Pra quem não sabe, eu tô aqui me recuperando de um resfriado. Semana que vem tô firme e forte. E é isso, adorei estar aqui com vocês de novo. Deixa nos comentários tudo que vocês têm, impressões que vocês têm a respeito desse assunto. E a gente se vê. Até porque, pratiquem muito, tá? Porque semana que vem a Lua, e a Lua é danada. Ela pode ser a grande bênção da magia do divino feminino, mas ela pode ser também os abismos de um afeto que nos prende, que nos naufraga na experiência espiritual. Isso pode ser muito perigoso, mas ao mesmo tempo muito divino. Bora lá então, nos Mistérios Femininos semana que vem? Grande beijo, fiquem todos com Deus, ótimo domingo e ótima semana para vocês. Tchau, tchau.